Bem, olá, estamos começando mais uma entrevista, a nossa série de entrevistas, com aquele objetivo que nós sempre fazemos aqui, ou seja, discutir ideias, né? Num país com tão poucas ideias hoje no debate político. Vocês estavam cobrando, parecia que eu não queria chamá-lo, mas não era um problema meu, é do entrevistado que tinha problemas de agenda, evidentemente, mas que finalmente hoje pôde aceitar o nosso convite. Fico muito feliz, Ciro, por você ter aceito o nosso convite aqui. Muito obrigado. Obrigado, professor. Eu peço desculpa a todos, especialmente ao professor, porque de fato isso é um lugar que eu tinha vontade de estar há algum tempo, porque o senhor é um sopro de luz aí na aridez do momento brasileiro. Vamos lá. Bem, não é desnecessário apresentar Ciro Gomes, uma longa carreira política tal, passando primeiro pelo estado do Ceará, deputado estadual, depois foi prefeito, governador, depois na esfera federal, ministro da Fazenda, na implantação do Plano Real no segundo semestre de 1994, né, ministro de Estado, deputado federal, e eu certamente esqueci alguma coisa, mas tem uma longa vida pública, né, e que conseguiu combinar o trabalho no legislativo com funções executivas. E várias vezes candidato a presidente da República e já pré-candidato para 2022. E por que você já é candidato para 2022, aproveitando a ocasião, Ciro? São duas razões, uma mal criada e uma delicada. A mal criada é que se eu, que já fui candidato 3 vezes, andar dizendo que não sou candidato, vai ser uma mentira. Sim, né? Então, sim. Mas na verdade o sério é que o meu partido, o PDT, está tentando recuperar o trabalhismo, naturalmente com as adaptações que o tempo exige, né, como uma corrente de opinião capaz de responder ao momento brasileiro. Tanto o momento em que a esquerda fracassa, a esquerda tradicional representada pelo lulopetismo fracassa explosivamente na questão de condução econômica, que é mais grave, mas afunda também numa denúncia moral irrespondível, embora haja muitos elementos de lawfare, ou seja, de manipulação, enfim, no trato errado das leis, na questão do tratamento das falhas do Lula, especialmente, mas é inegável que houve uma apropriação do espaço público brasileiro pelo patrimonialismo, não é, pela fisiologia, pelo clientelismo, no modelo de poder do PT. E isso nos levou à tragédia de uma direita tosca, boçal, isso é minha opinião, né? E nós achamos que é dramática a necessidade de tentar construir um caminho alternativo a isto. Sim, perfeito. E aí, aproveitando o gancho também, como é que se analisa esse primeiro ano de Jair Bolsonaro à frente da presidência da República? É uma contradição grave para a gente não descolar da psicologia popular. Não é? Você julga muito um político pela circunstância dele e a memória. Não é? Então, ele ainda é bastante razoavelmente avaliado porque a memória que ele recebeu é muito trágica. Nunca houve na história brasileira nós cairmos 2 anos sequenciados abaixo de 3%, né, na economia. O desemprego salta de 4 e fração para 12% no período Dilma. Não é? O colapso da moeda acontece de praticamente subtrair metade da capacidade de compra do povo brasileiro. Isso depois de praticamente 10 anos em que a sociedade brasileira experimentou um fluxo de renda, de crédito, de valorização das riquezas brasileiras no estrangeiro, que alimentou uma justa ilusão no conjunto da população de que as coisas agora iam melhorar, e houve uma sensação de fraude. Então o que é que acontece? Com o Bolsonaro, na prática a economia cresce 0, nada, mas parece uma coisa razoável em função da queda trágica do que aconteceu lá atrás. Com o Bolsonaro, a televisão abandona a agenda da novelização, a televisão comercial, da novelização do escândalo. Né? Então parece, na psicologia popular, de que a onda da centralidade, do escândalo, da roubalheira, que foi novelizada em horário nobre, parece ter cedido espaço. Essas coisas, portanto, mantêm o Bolsonaro nessa faixa de 25% a 30% ainda de respeitabilidade. Isto é a avaliação relativa para a gente não descolar da opinião do povo. Sim. Mas, para mim, é um desastre completo. É um desastre completo porque, por exemplo, na questão da estratégia de desenvolvimento do país, todos os elementos estão agravados, menos um. A taxa de juros é a única exceção em que, de fato, nós temos uma coisa boa, importante. Podia estar bem mais baixa, porque o cenário internacional já é de juro negativo há muito tempo, há uma década, e o Brasil perde uma oportunidade de ouro, uma janela de oportunidade, mas de qualquer forma é inegável que a taxa Selic é a menor da história da taxa Selic.
E isso começa discretamente a restaurar o vínculo dos dinheiros com o financiamento da economia, que antes o dinheiro no Brasil só produz dinheiro em si mesmo, e isso está destruindo o país, praticamente o Estado brasileiro. E a política virou uma espécie de catéter, né, sugando as energias de quem trabalha e produz para o rentismo, para a especulação financeira. Na medida que você reduz a taxa de juros, esse é o lado positivo. O negativo é que o consumo das famílias está extremamente deprimido, a brutal informalidade no mercado de trabalho parece ser um objetivo estratégico de um ultraliberal como o Guedes, porque você avilta o valor do salário, o preço do trabalho. O Brasil hoje está com metade da população ganhando R$ 413 por mês para sobreviver. Isso é uma política de governo. E aí o desfinanciamento das rendas indiretas do povo. É inacreditável, mas o Brasil reduziu 16% a execução orçamentária em educação. Numa hora que a gente precisa desesperadamente qualificar a educação, expandi-la em coisas críticas. Não estou nem falando no ensino superior, na ciência, na tecnologia, que são outro nome de soberania. Estou falando num país que tem 60% de evasão na escola média. Não é? Num país que tem menos de 20% das crianças, na hora de construir a arquitetura do cérebro do 0 aos 5 anos, em creche. O resto, 80%, não tem creche. Então nós reduzimos 16%. É uma violência, não é? A saúde já muito depauperada caiu 6% o investimento também. Então é um desastre, é um desastre. A conduta da posição do Brasil no estrangeiro me está fazendo encher de vergonha. Não é? Onde eu ando, nas universidades lá fora, as pessoas me perguntam perplexas como é que pode um boçal governar o Brasil com tal despudor. Nesses flashes sobre o governo Bolsonaro, como é que fica, então, você tocou agora no final a questão da política externa, do Itamaraty, da política diplomática brasileira? Estão se rasgando tradições de profissionalismo e de qualificação que, se era uma política relativamente pálida, né, e que oscilava na sua liderança, historicamente, entre uma espécie de, vou parodiar aqui o Mangabeira Unga, uma espécie de mascate para os mais pragmáticos, o Itamaraty devia abrir mercados para a gente vender as coisas, e outro que imaginava uma política de que o Brasil devia estar preocupado aí em preservar os laços da Coreia do Norte com a comunidade internacional e se meter na questão da Palestina. Salvo esses momentos assim espasmódicos, que são irrelevantes, a história do Itamaraty na construção do próprio Barão do Rio Branco é uma história de muito profissionalismo, que compreende com humildade o tamanho do Brasil, o tamanho relativo do Brasil, mas nunca deixamos de ter uma altivez em nome de alguns princípios que nos são muito caros. Por exemplo, a solução pacífica dos conflitos, a não intervenção em assuntos domésticos, por uma ordem multilateral, né, assentada no direito e não na violência. Tudo isso parece muito frufru, mas isso é muito importante. O Bolsonaro comprometeu-se de envolver o Brasil numa escaramuça militar com a Venezuela. Nós não temos nada a ver com isso, a não ser o papel nosso indeclinável de mediar para achar uma saída para o povo venezuelano entre uma ditadura estúpida, indefensável, que é do Maduro, e uma elite podre que também não é defensável. Nós acabamos induzidos a tomar um lado, né, de uma elite golpista, podre, corrupta, que não é a tarefa do Brasil. Depois nós entramos nessa questão de transferência, sem conversar com ninguém, sem ninguém pedir, sem ninguém reclamar, transferência da Embaixada Brasileira de Tel Aviv, que é a capital política de Israel, para Jerusalém, confrontando, né, um esforço imenso da diplomacia brasileira de ficar ali, né, em alguma posição. Nessa questão recente do Irã agora, o Brasil estava por trás, entre outras nações, do rabisco de acordo que o Irã aceitou de não promover a escalada bélica na energia nuclear, e o Trump revoga, e nós entramos num assassinato internacional, quer dizer, uma coisa bárbara, sem consultar nenhum mecanismo, mesmo da precária ordem jurídica internacional, porque se o tal Soleimani estava planejando algum atentado, não sei o que e tal, que é ainda, se não possível, ex ante, como seria do bom direito, ex post, que o Tribunal de Haia tomasse conhecimento dessas coisas. Não tem, os americanos estão agindo, não é? O Trump é melhor dizer, porque os americanos estão reagindo. Enfim, é um desastre. O Brasil tem uma tradição de desconfiança dos vizinhos. Desde a redemocratização, nós temos nos entregue um esforço extremo de nos reaproximar, de remover os medos dos nossos vizinhos, que reminiscem a guerra do Paraguai, a maluquice do Jânio Quadros na Guiana, enfim.
É rápida a deterioração pela grosseria do Bolsonaro no trato das questões internas eleitorais da Argentina, no trato das questões eleitorais do Uruguai, no trato da crise do Chile. Enfim, olha, é um macaco numa casa de louça. Com base nesse, nós temos outras questões do governo para lembrar tal, mas acho que basta isso. Quer dizer, com esse retrato do governo Bolsonaro, quais são as tarefas, por exemplo, porque o que chama a atenção, Ciro, antes de mais nada, é que apesar de tudo isso, o governo tem uma relativa paz no Congresso Nacional. Mesmo não tendo um partido organizado, orgânico, PSL, que virou agora dividido em dois, PSL e Aliança pelo Brasil, mesmo não tendo líderes parlamentares expressivos, o governo que ele considerava principal, que era a reforma da Previdência, com modificações, ela acabou sendo aprovada pelo Congresso Nacional. E todos esses avanços antidemocráticos, tanto no caso da política externa, da política econômica, no caso da cultura, da educação, a repercussão no Congresso ela foi relativamente pequena, tendo em vista a gravidade, pois muitas dessas questões batem de frente com a Constituição, né, com a Carta Magna. Quer dizer, como é que você analisa, além de você estar fazendo política aí cotidianamente, olhando para 22, mas agora, como é que você analisa então um governo que tem uma base parlamentar aparentemente frágil, que consegue passar o primeiro ano relativamente tranquilo frente às diversas agressões à Constituição e nada indica, a princípio, que isso vai mudar nesse ano? Eu atribuo esse fenômeno a dois fatos. O primeiro fato é a memória antipetista, que parece ser a força orgânica mais poderosa hoje no Brasil. Ela não existe para afirmar nada, mas ela existe para negar. E nesse sentido, bem orientado pelo Steve Bannon, enfim, que é uma figura meio esquisita, que está por aqui aconselhando o Bolsonaro e os militares, enfim, o Bolsonaro reina, todas as vezes que o conflito se agrava um pouco, ele reina de se forçar a mão, o Lula volta. Então isso ainda tem muita força na maioria das forças. E o Brasil está se cindindo como eu nunca vi nesses 40 anos, porque em Fortaleza, um candidato apoiado pelo Lula tem 44% de menção positiva. No Rio Grande do Sul, um candidato apoiado pelo Lula parece ter 70% de menção negativa, a mesma figura, com todas as contradições. Isso me preocupa muito. Então essa força antipetista, pelo menos no Congresso Nacional, galvaniza aquela brutal inorganicidade de Centrão, MDB, confusões que tal, etc, etc. A outra questão é que a agenda do primeiro momento, professor, é uma agenda muito em linha com o que o centro do poder econômico brasileiro pede. Portanto, aqui o Congresso não está dando paz ao Bolsonaro pelo Bolsonaro. Apenas o Bolsonaro tem um ponto de interseção nessa agenda reforma trabalhista, reforma previdenciária, da forma como foi desenhada, com aquilo que o estamento plutocrata brasileiro acha que é a melhor agenda para o país. Onde é que eu vou tentar demonstrar isso? Em todas as tentativas que o Guedes fez de caminhar para a questão fiscal. Então, na questão fiscal, é flagrante que não há solução no Brasil cortando as despesas como a retórica demagógica propunha. Tá lá, fecha os ministérios e tal. Então fecha os ministérios. O Guedes fundiu para si 3 ministérios. Eu fui ministro da Fazenda, que é o ministério que ele ocupa. No meu ministério da Fazenda tinha 5 secretarias, que são uma espécie de vice-ministro. Cada um deles tem um carrão preto, um cartão corporativo, diário, apartamento funcional, etc. O Guedes tem 21. Esses papos furados que vicejam no Brasil, sem fazer conta. Não é que não tenha muito desperdício, muita bobagem, tem, mas não se acha bilhão para resolver o drama brasileiro, que está na centena de bilhão, né? Ou na 2 centenas de bilhão, referindo aí o déficit primário do país, sem falar na taxa de investimento criticamente baixa. Pois bem, na hora que o Guedes propõe, por aqui, por ali ou por acolá, ele não encontra prosperidade, não avança. E isto vai revelar o limite do poder real da relação dele com o Congresso Nacional. E tem um terceiro fator, que é adjetivo e está para todo mundo. Qualquer um no Brasil, nesse presidencialismo maluco brasileiro, que é o primeiro ano, o cara anda nu na rua e a turma, oh, parabéns. Sim. Então, mais ou menos isso. Então. Agora, para retroagir e depois avançar, o cenário, como que você analisou, e como participante ativo, do cenário eleitoral de 2018, já que
foi um cenário aparentemente atípico em relação às eleições presidenciais desde 1989, né? Foi um cenário muito particular, inclusive porque houve um atentado a 6 de setembro daquele ano, em que tem uma interferência no processo eleitoral. E houve uma emergência nas eleições para o parlamento e alguns governos de estado e nas assembleias legislativas do aparecimento do que se chamou, na falta de uma melhor expressão, de nova política tal. Como é que você, como participante ativo desse processo, analisa o que aconteceu em 2018? Eu não vejo muita novidade. Tirante o atentado, que de fato passionalizou, aconteceu mais ou menos aquilo que nós já conhecemos no Brasil. Você tem um problema antecedente, um problema ancestral, que é, vamos dizer, o colapso da ordem constitucional de 88. É uma Constituição que a minha geração comemorou muito efusivamente a conquista dela, nos apaixonamos, nos emocionamos na defesa dela, mas as novas gerações, e são novas gerações já de 40 anos, não é? Eu tenho 62, então 40 anos para baixo, considera a nossa Constituição uma grande mentira, uma promessa mentirosa, porque anuncia um salário mínimo pródigo, anuncia um sistema de saúde generoso e não se cumpre. Fora 1000 outras coisas que nem sequer regulamentadas foram. Então há um colapso disso e a população brasileira, como é normal no mundo, e a gente tenta replicar a lógica americana, que não tem nada a ver conosco, embora sejamos o país do Ocidente mais parecido com eles, sob esse ponto de vista da organização, federação, etc., de constitucionalidade, sistema jurídico, somos completamente diferentes. Então o que acontece? O Brasil bipolar. Então era ditadura versus oposição. A oposição ganha, a ditadura some. Depois você tem uma ideia de que agora, na redemocratização, vai ser PFL contra MDB. Os dois somem, rapidamente surge o Collor. Depois, desastre total, surge uma nova polarização, que é PT-PSDB, e agora essa se encerra. Então, parece ser vamos dizer, um ciclo em que a não entrega da promessa ou a entrega perfunctória, rápida, não sustentável, ilusória, desmoraliza as grandes forças e predispõe a sociedade à busca do novo. Os marqueteiros apanham isso e propõem então uma coisa que não existe, uma nova política. Então, papo furado grande, o Dória eu conheço. Deixa eu ver de quando. Eu era prefeito de Fortaleza, a quinta cidade brasileira. O Dória era presidente da Embratur do governo Sarney. E dali foi corrido por corrupção. Além de termos, na época, protestado com muita veemência, porque ele fez uma propaganda anunciando o turismo da seca, em que ele propunha que as pessoas de São Paulo, abastadas, fossem para o Nordeste conhecer a seca, os esquálidos miseráveis e famintos. Eu estou rindo aqui porque essa barbaridade aconteceu. E esse camarada, com a marquetagem, está nova política. Enfim, isto também está se desmoralizando muito rápido, não é? Então, isso é o momento brasileiro. Agora, você acha que, sendo assim, se está se desmoralizando rapidamente, 2020 agora vai repetir 18? Ou é um fenômeno esse que você está descrevendo, exclusivo de uma eleição no final, fechando um ciclo que nasceu lá em 88? Não é. Eu estou propondo que a gente examine a crise brasileira, e não é nos palanques, é no meio acadêmico, refletindo, porque isso analisa a crise brasileira como uma crise a mais grave da história, com 3 camadas. A primeira nós temos como uma consequência da nossa ambiência internacional. Então, só para o povo brasileiro não sofrer mais do que estamos sofrendo, né, esse maluquete que está lá na primeiro-ministro da Inglaterra fechou o parlamento inglês para não discutir precocemente o Brexit ou a negação do Brexit, usando uma lei dos anos 1600. Então, o Trump é o que é e tal. Então, há uma crise do sistema representativo, da democracia representativa. Pendularmente, isto está vindo com certo delay. A América Latina ainda está no momento em que a Espanha esteve 20 anos, 15 anos, 12 anos atrás, que é a desmoralização completa e o surgimento de movimentos em substituição aos partidos tradicionais, que a velha França, né, também 13 candidatos a presidente da República na França. As pessoas, o Brasil tem partido demais. A França teve 13 candidatos, porque também representa um colapso de concepção. Não é? O Mélenchon representava uma esquerda mais tradicional, o Macron foi ministro do Hollande, que era partido socialista, e se apresenta como candidato com discurso neoliberal, sabe-se lá o quê, não era direita também, porque tem uma direita mais tosca, mais grosseira, excitada pela migração, pelo fato de que os muçulmanos vão dominar com seus costumes, hábitos e valores a maioria da população francesa em 10, 15, 20 anos, é o discurso da direita.
Tudo isso está na América Latina. A crise da democracia representativa, o colapso do marxismo-leninismo como elemento religioso, fácil de ser replicado, não precisávamos estudar muito, né? E a proposta neoliberal desmoralizada em 2008. Então, é um certo buraco. Deixa eu pôr uma questão para complicar. É bom sempre complicar. Sim, claro. As interpretações. Lembre-se que eu estou falando da primeira camada da crise. Sim, da primeira camada. Vamos deixar a segunda e a terceira para daqui a pouco. Você vê que no caso de alguns países, parece que há uma consolidação do sistema político. Você vê na Argentina, há uma alternância quase sempre entre peronistas e não peronistas, que pode ser os radicais ou, no episódio Macri, já era um outro tipo de formação. Mas se nós olharmos a história argentina desde 45, você tem essa alternância, né? Acho que outro dia eu estava somando, de 9 eleições que a Argentina teve, os peronistas ganharam 7, né? Eleições livres e tal. Então, no México, você tem uma relativa consolidação dos partidos. Você tem o PAN, o PRI e o Morena, que é uma coisa relativamente nova. Sim, mas é um fenômeno novo. Um fenômeno novo tal, e que conseguiu articular uma leitura chamada de esquerda, mas na composição da aliança tem um partido evangélico lá no meio e tal. O Uruguai tem os três, Nacional, o Partido Branco, Colorado e a frente que já vem desde os anos 70, com o general Libercene. Quer dizer, mas em alguns lugares parece que a coisa degringola. O caso do Peru agora, com as eleições. O resultado da última eleição peruana agora é uma coisa que mostra a fragmentação e a desorganização política. Quer dizer, parece que esse movimento ele não ocorre na mesma velocidade. Não é na mesma velocidade definitivamente, porque as agendas locais em relação à questão econômica, aí é a minha hipótese, também estão em estágios variados de exacerbação. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Os argentinos têm esse grande simplificação, mas eu não vou extrapolar aqui o limite ético, eu profissionalmente, há uns 3 anos atrás, fui contratado por uma agência de publicidade que foi contratada por um pré-candidato peronista, não é, para fazer assessoramento para ele em matéria de programa de governo. Então me desloquei para a Argentina, fui estudar os problemas e não sei o que e tal, fiquei apavorado para começar, não vai dar certo tão cedo, porque eles foram longe demais. Esse candidato naturalmente não prosperou, mas o que é que eu vi? Assim como estou vendo agora entre os democratas, como eu nunca houvera visto, não é? É que as ideias não tem mais a ver com a casca. Então, o peronismo, a casca, não tem mais nada a ver com o debate interno do que está acontecendo. Então, a grande questão agora é o que eu vou fazer em relação aos escombros que a ordem neoliberal tosca, porque o neoliberalismo, para mim, não é um palavrão, é um marco de economia política. Impertinente, porque pelas assimetrias competitivas, pelas nossas realidades, etc. Podemos conversar sobre isso em outra ocasião. Mas ali na Argentina, o que aconteceu? Eles levaram ao limite derradeiro a desindustrialização, levaram ao limite derradeiro a esterilização do seu sistema financeiro nacional. Eles não têm um sistema financeiro. Aceitaram na divisão internacional do trabalho uma tarefa de produzirem commodities, e os ciclos têm a ver com o preço nas commodities. O Chile é outra lógica, completamente. Outra lógica. O Chile é bem polarizado, mas a discussão na oposição no Chile, isso é importante porque o Piñera, por mais que esteja sendo violentamente assim, denunciado pelo povo, me parece que é o estadista que está melhor compreendendo o desgaste e não está reprimindo, ele está aceitando. Muito errado, muito vacilante. Agora ofereceu uma resposta de cortar pela metade o salário dos políticos, que é uma coisa que, tudo bem, vamos lá, fazer, mas isso não é a questão, mas está fazendo imposto sobre grandes fortunas e está aceitando reconhecer aquilo como uma insurgência revolucionária e está atribuindo até a possibilidade de convocar uma Constituição. Ou seja, há uma elite no Chile, há uma elite na Argentina. O México tem uma elite. Eu conheci muito quando nasceu o PAN. Era o PRI sozinho e eu era amigo do Vicente Fox. Nós participávamos de um movimento latino-americano de centro-esquerda. E o Vicente Fox era, vamos dizer, um Tasso Gereissati muito parecido, dono da Coca-Cola, governador exitoso de um pequeno estado e tal. E vinha com uma proposta muito progressista em relação ao tempo do México, não é? Agora, o novo presidente entende um pouco mais complexamente, mas ali também eles foram longe demais porque tem a ver com a relação dele com os americanos. Isso é que vai estabelecendo, na minha opinião, a distinção, que é o que os bobos daqui estão fazendo. Então o México
tem 87% das suas exportações para o mercado americano. Se o mercado americano dá um soluço, eles entram em pneumonia. E a metade de baixo do México só tem um jeito, migrar. Então, diferente do Brasil, que caoticamente nós ainda temos uma certa elite, né, para o mal ou para o bem, temos uma certa elite, há uma certa resistência na elite brasileira, nós não internacionalizamos nosso sistema financeiro, por mais que cometam abusos, nós ainda temos 10, 11% do nosso PIB uma indústria, num país como o nosso, nós temos os ovos colocados em muitas cestas, não é? Nós exportamos para cá, para colar, e temos uma elite acadêmica muito importante, que muito precariamente, mas muito machucada, muito com medo da política, não quer... Está sendo, aliás, repelida pela política, porque o Bolsonaro faz a apologia da ignorância. Esse Weintraub é um absoluto... Ele não seria, no Ceará, ele não seria absolutamente nem vereador, por desqualificação moral, intelectual, enfim. E aí, mas me parece que essa crise é flagrante, esse componente da crise, uma desconfiança do povo na linguagem da democracia, que é a política. A segunda, eu já mencionei aqui, posso ser mais breve, é o colapso da Constituição de 88, como uma promessa social-democrata, um welfare state tropical, que virou uma grande mentira, e há um poder usurpador do poder constituinte, original, que é do povo, que está reconstitucionalizando o país na direção oposta. Porque se você perguntar ao povo, no Pacto Fundamental, de quem é a responsabilidade pela saúde pública, 85, 86, 88% do povo vai dizer do governo, do Estado. Né? Se você perguntar educação, problema seu, das empresas, da sua família ou do governo, 85% vai dizer do governo. Então, nós somos um povo que tem um apetite, vamos dizer, um valor social-democrata. As pessoas também não querem a abolição da propriedade privada, elas compreendem, mas ainda entendem, em esmagadora maioria, que a tarefa de animar o desenvolvimento também é de uma parceria guiada, liderada, hegemonizada, pelo menos intelectualmente, pelo governo. E eles estão reconstitucionalizando o país na direção oposta. Isso cria esta contradição tremenda. E a terceira crise... Desculpe, outra vez, sendo até... Eu que estou falando demais, estou inspirado pela sua... Não, mas está ótimo. Na segunda, então, nessa segunda camada, nesse caso, se a Constituição teve mais de 100 emendas num prazo tão curto de tempo, né? 3 décadas de vida. Nesse caso é necessário uma nova Constituição e aí, portanto, uma nova Assembleia Nacional Constituinte, ou a tarefa vai ser de qualquer governo continuar fazendo emendas sucessivas? Nós, assim, que eu sou profissional do direito, professor de direito constitucional, não posso me chamar um constitucionalista, como eu quase ia dizendo aqui, mas nós que apreciamos o direito constitucional, os curiosos do direito constitucional, não reconhecemos poder constituinte original no sistema representativo tradicional. Então, salvo uma ruptura que está parecendo acontecer no Chile, aqui todo e qualquer processo constituinte tem que derivar para o poder constituinte derivado, me perdoe o pleonasmo. Então, que é a emenda. O que quer dizer que as cláusulas pétreas estão intocáveis. O Haddad, por exemplo, ninguém entendeu no debate, eu perguntei para ele, que história é essa de constituinte? Porque o Bolsonaro e o Mourão estavam propondo também. Sim. Que é uma coisa, sim, nós temos que reformar o país pela emenda. Só que a emenda, ela não pode colidir com as cláusulas pétreas. Claro. Então, por exemplo, é cláusula pétrea, no caso do Brasil, não é a federação. A federação, mas eu quero dizer também na questão das liberdades públicas. Sim, o artigo 5º. Né, as liberdades públicas estão ali. Então, se você não pode selecionar um roteiro de cinema ou de televisão para financiar ou dar o atestado para financiar, como o maluco da Ancine propôs. Você não pode fazer isso porque colide com a cláusula pétrea. Né? O que nos leva a outro drama lateral a esse, que é como está tendo toda essa malversação do poder constituinte, há uma brutal judicialização da política no Brasil. Né? Essa é a segunda camada da crise. E a terceira é uma crise que predispõe o povo ao autoritarismo, que é o medo. O medo do estar na vida, o medo do futuro, o medo de como seu filho ou sua filha vão ou não vão voltar para casa hoje. Então são 55 milhões de pessoas entre abertamente desempregadas ou vivendo de bico. 63 milhões de pessoas com nome sujo no SPC. 100 milhões de pessoas ganhando R$413 em média por mês. Estou rindo aqui para não chorar. Né? 66 mil estupros no último ano oficialmente levantado. Então, este caldo de cultura
né, vem em antagonismo com uma rampa de ascensão social via crédito. Subiu de 17% para 55% do PIB. Salário mínimo subiu de $100 a valor de compra equivalente para $320 no período Lula. E com o período Dilma, tudo isso dá para trás. Então, as 40 milhões de pessoas foram e 40 milhões de pessoas foram de volta. É ódio. E a velha esquerda, não entendendo nada, se refugia, porque tem um nobre sentimento de solidariedade, se refugia numa agenda identitária que colide de frente, assim, quase como um murro na testa ou no beiço do nosso povo, com a sua agenda identitária. Aí, abortista. O debate é assim. Sabe? Essa esquerdinha burra acha que o nosso povo é tão idiota que os pastores vão lá e tomam o dinheiro deles sem eles saberem que estão dando dinheiro. Eles não estão entendendo nada. As pessoas estão pagando por pertencimento. Porque o coletivo, o comunitário, o político desmoralizou-se. E estão pagando por pertencimento. Na minha vida lá no Ceará, eu conheço depoimentos de mães assim, ó, o pastor me deu dinheirinho para eu pagar o traficante para não matar meu filho. Mistura tudo isso e olha o tamanho da crise. Frente a isso, Ciro, nessas 3 camadas que você apresenta tal. Então vamos pensar agora o caminho das alternativas, né, que se apresenta ao país, né, frente a esse quadro. E o que é uma esquerda moderna? Que você falou, definiu uma determinada esquerda como uma esquerda burra, vamos chamar assim, parece a linha burra do João Saldanha, a discussão que tinha nos anos 60, final dos anos 60. Como é que fica, quer dizer, quais são os caminhos alternativos? Num país, vale lembrar que nós sempre, acho eu, sempre tivemos muita dificuldade de pensar em português, sem dar uma de Policarpo Quaresma aqui, longe disso, mas os liberais sempre pensaram em inglês e uma determinada esquerda pensava em russo, né? Sim. Algumas vezes em alemão, outras em francês, mas não pensava em português. Quer dizer, então, na sua leitura, você se identifica nesse campo político ideológico aonde? Eu penso com a linha de Pasqualini, eu penso com a linha do nacional desenvolvimentismo naturalmente adaptado às novas e imperativas transformações do mundo digital e da sofisticação das relações de produção. Não é? Porque eu penso assim, a experiência internacional nos permite ir resolvendo algumas questões práticas, porque eu me proponho a governar o Brasil, não é? Eu não sou um guru de costumes e sequer posso ter a veleidade de ser um intelectual. Eu apenas sou tão curioso e angustiado que eu fico lendo, procurando conhecer as coisas, para não ficar comendo pela mão dos outros e tal. Então, minha formação de bacharel em Direito, eu evoluo para Economia, porque fui ministro da Fazenda, tive que tomar decisões tremendas, angustiadíssimo, porque um dizia assim, ou vai para o norte ou o mundo se acaba, e o outro assessor, cada qual mais brilhante, Peixarida, André Lara Rezende, imagina, ou vai para o sul ou o mundo se acaba, e eu faço o que eu vou decidir. Eu, governador do estado, sequestro um cardeal Loscheider num presídio e o Ceará sequer tinha uma força estática específica para compreender que vem todas essas novidades, vem pela televisão, as pessoas não compreendem como a maravilha do mundo televisivo é uma tragédia sob certos ângulos também, não é? Especialmente esse mundo cão, não é? Que relativiza os valores, etc, etc, e eu que não sou nem um pingo reacionário, nem um pouco mesmo, crio meus filhos com o maior arejamento, enfim. Então o que eu acho? Eu acho que o mundo já resolveu essa equação. E hoje eu estou muito pacífico em relação a isso. Parece-se, mercado, a iniciativa privada parece ser um elemento essencial do êxito civilizatório. Aonde não se tentou abolir isto, o êxito civilizatório morreu, não aconteceu. Ponto final, não há uma exceção. Estado parece ser um elemento central ao êxito civilizatório. Aonde se aboliu o Estado, tentou se desentranhá-lo do domínio econômico, se partiu para uma desregulação absoluta, fracassou. Experiências práticas. E você pode vir, vamos dizer, do laissez-faire de Adam Smith, ou pode vir do marxismo-leninismo, do materialismo histórico, e vai para o sincretismo da experiência americana e chinesa contemporâneos. Não é? Parece então que não é Estado ou mercado, parece que a solução é Estado e mercado. No caso brasileiro, como o nosso problema tem um componente caricato, Vila, dramático, antes da gente encontrar o limite onde essas sociedades estão discutindo, onde o complexo desmonte do welfare state europeu está encontrando resistências, acossado por uma estagnação econômica, estressado por uma onda migratória derivada das guerras que eles mesmos promovem, da descolonização recente. Você imagina o argelino, o marroquino, todos têm dupla cidadania. Se tiver 60 anos como eu, podem ir para a França como cidadão. E aí vai as menininhas para aula na França, em plena escola francesa, com a burca,
e fica lá o legislador, o vereador, dizendo que fica proibido a menininha de entrar na sala de aula. Não é essa a nossa confusão. Né? A Suécia faz o quê? 10 milhões de habitantes, 1.300.000 migrantes dispostos a aviltar os serviços públicos, dispostos a vender o trabalho por qualquer preço, né? Procurando viver como for possível e tal. Não é o nosso problema. O que é o nosso problema? É a caricatura. Então, se a caricatura nos faz exasperar, assim, sentir uma certa exasperação, ela nos dá sinais de uma solução transitória, pelo menos, muito simples. Eu brinco nas minhas reuniões que eu sei onde estão 200 bilhões de reais para pagar a transição para uma educação que preste. Onde estão? Vamos lá. É simples, é inacreditável. As pessoas devem pesquisar se eu não estou mentindo. Vou lá. O governo Bolsonaro, liderado por um ultraliberal, Paulo Guedes, dispensou ano passado, porque herdou isso, 320 bilhões de reais de renúncia fiscal. Não estou falando de sonegação, que eu já enfrentei muito, como governador, como prefeito, e tem uma margem imensa. Esqueça isso. Só o oficialmente dispensado são 320 bilhões sob um governo reacionário, ultraconservador, dito ultraliberal, como o Paulo Guedes. Se eu cortar 20%, eu estou achando aí 64 bilhões. 64 bilhões de reais. Lá no Ceará nós fizemos isso acima da linha d'água. Porque os incentivos, essas renúncias fiscais são para atrair empreendimento, para incentivar, ok. Chamamos os empresários antes que a crise chegue, cortamos 15% negociando. Estou falando de cortar 20% no Brasil. A Localiza, que é uma empresa de locação de veículo, não paga imposto. E faturamento dela, 60% é vender carro sem imposto, porque ela compra sem imposto. Tudo fraude. Você tem, sim, eu sei onde estão as andorinhas dormindo, são 62. Se nós cobrarmos o que eu, Ciro Gomes, ministro da Fazenda do presidente Itamar Franco, já cobrei neste mesmo país amado por você e por mim, um imposto sobre lucros e dividendos empresariais, não estou falando do reinvestimento, só aquilo em linha com as melhores práticas internacionais. Por exemplo, esse tributo foi aumentado na crise de 2008 dos Estados Unidos e só o Brasil, a partir do Fernando Henrique e do Lula, não paga. Se eu cobrar o que eu já cobrei, a gente arrecada 70. Dá mais 70 mais 64 dá 134 bilhões de reais. Depois, no Brasil, qualquer proprietário de Fusca, de motocicleta, enfim, paga IPVA. Os donos de jatinho, de lancha, de helicóptero e tal, não pagam. De iate, não pagam. Aqui dá para arrecadar mais uns 7. E assim você vai construindo. Isso estou falando por ano, Vila. Sim. E a gente não precisa virar o jogo com um ano apenas. Basta que você tenha um sinal. O Paulo Guedes está caindo em si, ele está vendo que convenceram que ele não tem experiência no setor público. E eu não tenho um dia de déficit na minha carreira. Governador, prefeito, ministro da Fazenda, nem um dia sequer. Pelo contrário, fui ao mercado, o governador tinha tanta folga que comprei a dívida do Estado do Ceará, aquela dívida de títulos imobiliários que quebrou São Paulo, quebrou Rio de Janeiro, quebrou Banespa, quebrou Bané, etc. Eu fui ao mercado e comprei com 15, 20 anos de antecedência do vencimento, com 34% de deságio, para proteger o meu Estado. E faz 20 anos que a gente não ouve falar, 30 anos que a gente não ouve falar em atraso. Pagamos um salário de professor ainda muito baixo, muito maior do que o de São Paulo. Então, eu falo isso, não estou por gabolice, é porque, para além da ideia, que parece ser simples demais, né, eu quero dar um exemplo concreto de onde as pessoas podem examinar. Se a gente tem essa perspectiva fiscal e aquilo que eles já estão fazendo de trazer a taxa de juros para um padrão minimamente civilizado, aliás, com 10 anos de atraso, porque desde a crise de 2008 o juro internacional é negativo. Então não tem arbitramento. O Brasil já podia estar com a taxa de juros a 4%, fazendo um trabalho de descartelização do sistema financeiro, estimulando as fintechs. Você restaura o financiamento, como já está começando a acontecer espontaneamente. Ajudar as famílias a superar o endividamento explosivo, que representa 60% das energias motrizes do crescimento do PIB. Ajudar o empresariado a reestruturar seu passivo. Nós temos 360 bilhões de dólares de reservas cambiais, que o PT se orgulha. Temos 360, agora o Guedes está queimando. O Guedes está queimando, é um absurdo, é perigoso, não devia fazer. Mas o PT construiu isso tomando dinheiro emprestado a 14% para emprestar a zero em dólar. Isso é um absurdo completo. Por isso que eu estou dizendo, para quem conhece o ramo, o Brasil precisa ter 200 bilhões de dólares já com folga. Tem 160 bilhões de dólares de reserva necessariamente caras, que a gente podia, parte disso, transformar num fundo soberano para reestruturar a dívida de empresários que quisessem investir, com determinadas condições, objetivos, nada de campeões nacionais, nada disso, né?
e, ao mesmo tempo, pagar uma parte importante da dívida interna brasileira, né? Enfim, eu fico animado porque tem saída para o Brasil. E nesse caso, né, das saídas, né, agora olhando 2020 para 2022, quando o Brasil vai fazer 200 anos, inclusive, hoje, grosso modo, apesar que no Brasil prevê com 2 anos... Quem seria a Semana de Arte Moderna, que é 22 também. É verdade, é verdade. Nós estamos conversando no bastidor aqui. É verdade. Tarsila do Amaral seria a Anitta ou... Agora o cenário aqui cultural é desesperador. Mas veja... Ali, Regina Duarte. Agora não, veja... estou estimulando a Regina Duarte. Veja o seguinte, nesse cenário, para 2022, 2022 no Brasil 2 anos é uma eternidade. Mas vamos pensar em termos de fazer uma divisão, grosso modo, de alguns possíveis postulantes à presidência da República. No campo mais à direita, nós seríamos o presidente da República, candidato à reeleição, inclusive o candidato é o presidente que mais cedo antecipou uma campanha de reeleição na história recente, né, afinal desde 97, que foi aprovada a emenda. Bem, tem ele, provavelmente o Sérgio Moro, é possível que seja candidato também à presidência da República, é uma possibilidade, é assim com candidatos viáveis, tal. Depois tem aqueles outros que não nos interessam. E aí há um monte de coisas de candidatos no centro, que o centro parece um pouco o mercado. Nunca me apresentaram o mercado, eu não sei a idade, se é alto ou baixo, gordo ou magro. É igual durante o regime militar o sistema. Eu não sabia que era muito prazer, eu sou o sistema. Sou o sistema. Nunca me apresentaram. Mas o centro, que também é tudo e parece nada, então tem vários candidatos aí ao centro. Um deles, o Luciano Huck, que hoje tenta, inclusive, o Armínio Fraga tem uma entrevista hoje, se dizendo de esquerda, né? A sua concepção liberal para o Brasil seria de esquerda, de acordo com ele. Algumas ideias que ele apresentou, o que eu acho que ele, inclusive, não está errado, porque se o Stuart Mill chegasse hoje ao Brasil, ele seria considerado comunista pelos liberais que estão no governo. Milton Friedman também. Tem algumas questões o Suplicy sempre alega isso. Quem imaginou o renda mínima foi o Friedman. Então, é que nós somos um país tão atrasado, né? Nós somos o extremo ocidente, o Brasil é muito longe da civilização, né? As ideias demoram muito tempo para chegar. Então, aí temos vários que deve ter um candidato do PSDB, não se sabe quem, provavelmente o Dória, se conseguir se viabilizar. Há uns candidatos ao centro, o DEM não sabe bem a posição, etc. O Luciano Huck é provável que saia candidato até pelo Cidadania, mas uma candidatura de centro-esquerda, e aí a gente vai indo para a esquerda. O PT vai ter candidato, como de hábito, desde 1989, deve ter um candidato a presidente. E aí há outras correntes, mas que não tem grande importância eleitoral, né? Você se situa onde? Porque para você ser um candidato no campo centro-esquerda, você tem que dizer no que você se diferencia dos que estão no teu campo político ideológico. E aí é necessário algumas vezes bater de frente, bater no que diria no futebol da medalhinha para cima, né? E nesse caso é necessário que você se dissocie, já está fazendo, pelo que eu acompanho, do PT. Agora, como é possível se dissociar? Se eu estiver errado, você me corrija, do PT. Se você foi, aí vamos pôr um dedo num ponto polêmico, foi ministro do primeiro governo Lula. E se historicamente no Ceará há uma aliança, ao menos dos últimos anos, entre a sua corrente política e o PT. Nesse caso, como definir o PT? Com as palavras que você disse no início da nossa conversa, foram palavras duras, tal, sobre o significado do PT para a história recente do Brasil. Como é que você fez parte desse projeto, se é que fez, aí você responda, e a questão no Ceará é que essa aliança permanece, ou se ela vai terminar nesse processo agora, de 20 ou de 22. Não, como é do seu hábito, com a maior lucidez, você descreveu o tamanho da dificuldade, do Brasil e minha. Né? Então, antes de mais nada, reconhecer a tamanha complexidade do quadro. Porque o Brasil é um país, tem essa questão, o Brasil é muito grande, são 27 unidades da federação, o negócio é complicado. E o grande problema é que o adjetivo tomou conta do que devia ser substantivo. Então, você chamar o Luciano Huck de centro-esquerda é muita licença poética, tá certo? Por quê? Porque ele está se chamando ele percebe aquilo que eu descrevi aqui, o povo brasileiro está no campo da centro-esquerda. O povo brasileiro não é de direita, o povo brasileiro não é de esquerda, o povo brasileiro tem uma posição de ao centro-esquerda. Traduzindo no substantivo, quer dizer, as pessoas querem um Estado sadio, um Estado limpo, não corrompido, não apropriado de forma fisiológica e corrupta, a serviço da promoção do desenvolvimento e da superação das desigualdades.
preservando a vitalidade da iniciativa privada. Isso é muito consenso no Brasil. Assim, uma ultradireita xenófoba, estúpida, boçal, o Bolsonaro bajula essa emergência da manipulação do sentimento de amor ao sagrado de parte da nossa população que aderiu ao neopentecostalismo. Isso tudo é fraude, tudo é malversação do espírito, não é, de boa-fé do nosso povo. O que é que eu vejo simplificando essa confusão? Eu vejo que a direita, essa coisa, independentemente do Bolsonaro, o bolsonarismo representa algo ao redor de 25% do eleitorado brasileiro nesse momento. E não cabe, porque as coisas são decididas assim, não tem tantas ideias quanto candidatos, as ideias são 3 ou 4. E eu vou fazer com que a impostura, a conversa mole, o adjetivo, que não seja como foi na eleição passada, que eu já tentei fazer e vou fazer agora despudoradamente, e aí eu chego na questão do PT. Então, 20%. Não cabe Bolsonaro, Moro e Dória. Não cabe. Dória pode 1000 vezes se anunciar não sei de quê, de centro, não sei o que e tal, mas eu estou lá com os arquivos dele, além daquele arquivo, não é? Que agora saiu a perícia, o arquivo. Isso é só uma brincadeira. Felizmente ninguém entendeu, deixa para lá, foi uma brincadeira de algum mau gosto. Sim, mas eu tenho os arquivos dele se estabelecendo, né? Como é? Bolsodória e tal. Sim. Isso ninguém vai perdoar. Ele era Bolsonaro doente, fanático, e cavalou no Bolsonaro para ganhar a eleição. E é um oportunista, enfim, não cabe. Aí vão ter que resolver antes. E eu, Ciro Gomes, em linha com a história do Brasil, e vendo quanto essa história do Brasil é agravada pela boçalidade do Bolsonaro, deve ser a 3ª vez que eu uso essa palavra, eu não estou vendo o Bolsonaro nesse cenário. Posso estar completamente enganado, mas não estou vendo. Sabe quantos presidentes terminaram o mandato no Brasil? Juscelino, Fernando Henrique e Lula. E Dutra também. Lá atrás o Dutra. Então 4. Os 4 sofreram coisa. E todos negociaram, transigiram, são pessoas hábeis, são pessoas, não é, do ramo, da política, com alguma conexão. Você acha que ele não termina o governo? Eu não consigo ver, com esse nível de coisa, eu não consigo ver. Mas suponha-se que sim, se ele termina, o Moro não existirá mais. São meros palpites, né? Palpites de uma pessoa que é interessada. Então, dei todos os descontos. Do outro lado, eu vejo o petismo, o lulopetismo, como 25%. E aqui é o seguinte, não é o PT, não é o simpatizante, não é o eleitor que no passado deu grandes vitórias ao PT em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Estou falando do lulopetismo, daquele núcleo duro que está indo para o gueto. Você vai ver as eleições municipais agora, está indo para o gueto. Que nem lá atrás o PFL foi lá para o gueto. Foi lá para o gueto, lá para o grotão e tal. Já nas capitais já tem dificuldades tremendas, nas grandes cidades tem dificuldades tremendas para prosperar. Mas tem 25%. Ou seja, tem 50% do eleitorado brasileiro que não se sente bem representado nisso e que vota nisto por conta de não ser contra aquilo e vota naquilo por ser contra isto. É nesse lugar que eu me situo, desde sempre. E eu vou ter que me explicar. Então, se você não foi ligado ao PT, claro que eu fui. Claro que eu fui ministro. Agora, por que eu fui? Eu fui candidato em 98, tentei construir um caminho. Não tive condição de ganhar. Você faz o quê? Vota no vizinho, vota no avizinhado. Depois eu fui candidato em 2002. Portanto, eu não sou petista. Eu fui candidato, apresentei a minha proposta. Enfrentei o PT já várias vezes. No Ceará a gente se enfrenta lá. Nós derrotamos o PT para a prefeitura. E eles são divididos, porque no Estado nós temos uma aliança com o PT, que vai muito bem, obrigado. Teve 80% dos votos na reeleição do governador Camilo Santana. É um extraordinário quadro. E aí isso me explica. O PT são vários PTs. Uma coisa é Tarso Genro, Olívio Dutra, Raul Ponte, Fontana. Nenhum desses está enrolado em confusão de nenhuma natureza, todos têm espírito público. Pelo contrário, agora o Ministério Público foi obrigado a pagar uma indenização porque fez uma acusação falsa ao Tarso Genro. E isso tudo é banido pelo Lula. Né? Você tem um PT, Eduardo Suplicy, que é que tem a ver com tato? Para falar aqui em São Paulo, para quem conhece. Então, eu continuo amigo, porque esse é um agente que nós não vamos inventar outra. Agora, eu colido de uma vez por todas com o lulopetismo. Essa hegemonia que está aí no PT, nós vamos ter que derrotar ou o Brasil não sai dessa. Sim. Vamos ver se o povo me entende. Não é? Sim. E o caso do... Agora, eu também posso dizer que eu ajudei a fazer o real. Sim. O Lula ficou contra o plano real. Então, a minha vida já é assim. Eu saí do governo do Ceará às pressas, assumi o Ministério da Fazenda, numa hora crítica, o real estava fazendo água.
E o Lula votou contra o Plano Real, o Bolsonaro votou contra o Plano Real. Eu estava lá correndo risco para ajudar a fazer. Depois, no auge do Fernando Henrique, ali nos primeiros anos, rompi. Fui para os Estados Unidos, fui para a universidade, fui escrever, fui ler, abandonei a política. Em 95, Agora, justamente isso para a gente fechar essa nossa conversa, sempre aí no campo das ideias, né? De pensar como é que discutindo a história recente do Brasil, olhando, tendo a perspectiva para os próximos anos, situando o Brasil na América Latina, né, e no mundo, né, com essas modificações, para discutir essa questão bem contemporânea. E é bom lembrar que se me cobrarem, porque todo mundo faz marcação cerrada, parece a antiga marcação italiana homem a homem e tal. Então, eu não vou entrar naquelas discussões que eu acho menores que aparecem, ou do Fernando Holliday, das coisas. Eu acho isso daí absolutamente desprezível para discutir as questões que interessam ao Brasil, ou de outras coisas. Eu acho que isso não interessa. A gente tem que discutir questões estruturais de fundo, né? Não ficar naquela pequena, nem vou chamar de pequena política, até exagero, né? Essas coisas que não me interessam. Mas nós estamos vivendo agora, nós estamos no calor da hora, pode ser que toda a projeção que se tinha para 2020, feita em dezembro, ou no início de janeiro, com os acontecimentos da China, tenha de se modificar. Né? Tem saído aí uma série de informações bastante preocupantes da queda no primeiro trimestre, tudo indica, do PIB na China. Isso vai afetar muito o resultado final. O Brasil tem uma dependência, não só o Brasil, mas o mundo, mas o Brasil em particular, muito grande com a China, comércio, importação e exportação. O Brasil vive um momento difícil, no saldo comercial dos últimos 5 anos foi o menor agora em 2019, né? Então, você lembrou a queima das reservas, cerca de 10% para manter a moeda, e por aí vai. Então é uma situação complexa e com os desafios aqui que têm de ser enfrentados. Você lembrou os anos 2015 e 2016, no início da nossa conversa, que foi, acho que, o pior biênio da história republicana, e o grande crescimento de desempregados e toda essa situação. Bem, isso só para situar quem nos acompanha na complexidade do momento que nós estamos vivendo aqui. E agora? E esse 2020? Como é que você projeta, mesmo sabendo que nós não sabemos o efeito ainda do coronavírus na economia? Tudo que você falou são nuvens, né, que sombreiam aí. Mas a queda de juros ainda vai cair um pouquinho mais, tem margem para cair um pouquinho mais, tem um efeito absolutamente central para mitigar todas essas ondas e tal. E a grande tarefa aqui, e isso é que o povo não pode se iludir, é que nós não vamos propriamente crescer, porque se tudo é ajuste estatístico. Vamos lá, mal comparando. O Brasil, de 14 para cá, desceu 16 degraus. Então, de uma escada, nós descemos 16 degraus e estávamos indo para o 20º degrau para baixo, enfim. Com o Temer, depois do impeachment e tal, o Brasil parou de descer. E agora nós temos a possibilidade de subir 2. Mas isso quer dizer que, se tudo der certo, o coronavírus não tiver influência nenhuma, a taxa de juros produziu o fenômeno que ela certamente produzirá, de atenuar, né, a trava no desenvolvimento, essa uberização da economia, fazendo a renda, não digo individual, mas o volume de renda melhorando um pouco, na margem, você sai de 12 para 11 fração do desemprego aberto, começa a fraudar a própria novilíngua, né, de que o camarada que está com uma caixa do iFood nas costas, né, é um empregado ganhando R$5 por carreira, forçando a mão, você tem a possibilidade de subir 2 degraus. Significa 2 e fração, a mim não me surpreenderá se acontecer. O efeito disso estratégico na sorte do Brasil é praticamente nenhum. Claro que o mercado vai falar, maravilha, bababá e tal. E isso é voo de galinha, porque o Brasil tem 4 interdições. Uma, o consumo das famílias por renda, emprego e crédito. 63 milhões de brasileiros com nome sujo no SPC. Fico repetindo isso porque isso aqui não tem solução via mercado. Ou a gente reestrutura essa dívida financiando, via crédito, via negociação, fazendo desconto dos abusos.
que a gente faz no Ceará ciclicamente, a Prefeitura de Fortaleza com o PROCON, a gente faz isso, são filas monstruosas e vão lá, a gente consegue 90% de desconto, ajuda o nosso povo a limpar o nome, etc. Eu sei muito bem o que eu estou falando, mas desmoraliza, quer tirar o povo do SPC, isso é mentira, não, isso é simples fazer, não é difícil de fazer. Reestruturar o endividamento empresarial. Hoje você tem 5 milhões e 500 mil empresas, pequenas empresas inadimplentes. É 1 trilhão e 400 bi é o débito vencido das empresas brasileiras. Nenhuma chance do mercado cartelizado reestruturar isso se você não fizer uma coisa imaginosa, também séria, via crédito, garantia, enfim, RED, uma série de coisas. Depois você tem um investimento público. São Paulo teve o pior investimento da história, esse ano 2019, e o Brasil o pior investimento da história. 27 estados o Brasil tem, 18 estão ilíquidos, sem dar conta de pagar seu compromisso corrente. Investimento público, desculpe, só fazendo um parênteses, como é possível fazê-lo numa situação... Olha aqueles 200 bilhões que eu falei. Você não precisa botar isso tudo no déficit primário, você tem que separar uma parte disso e retomar 24 mil obras paradas. Por quê? Porque já são licenciadas, já estão licitadas, parte delas tem alguma confusãozinha de judicialização, que você, com a força-tarefa, sabendo fazer, administrar, você retoma. São coisas que têm um retorno muito grave, porque anima o mercado de trabalho de forma consistente, a construção civil, a infraestrutura do país, que tem efeito vamos dizer, de animação para frente e para trás muito, muito grande. Eu também sei muito bem, comovidamente, como isso poderia acontecer. E o dinheiro, você tem mecanismos. Hoje tem no mundo, está sobrando dinheiro no mundo. Lá no Ceará a gente está acessando, nós estamos na CAF, no BID, do Banco Mundial, para saneamento básico. A metade dos domicílios do Brasil não tem saneamento básico. Você toma dinheiro emprestado, os caras contabilizam como se fosse vencer amanhã. Você tira 5 anos, 3 anos de carência, com LIBOR mais 1, mais 2. Dá para fazer uma força-tarefa se nós tivéssemos um Roosevelt e não um idiota como na presidência da República. Um idiota sim, porque não é ele, é a equipe dele e todo mundo. Então, é uma tragédia que o Brasil está vivendo. Então veja, esse é o outro. E o quarto problema é que cresceu 2 pontos, como o país está destruindo sua base produtiva moderna, na mesma hora que o consumo se anima, explode a importação. Que é o fenômeno que derrubou a Dilma. Quando o Lula explode a importação, nós estamos vendendo petróleo a $110 o barril. Essa importação com a Dilma ficou desfinanciada porque o petróleo caiu para $30. Essa é a explicação. E vai acontecer agora com o Bolsonaro. Esse aninho da graça de 2020, ao crescer 2 pontos, que é a média do ano 80 para cá, sabia? Está aí a trava e ninguém quer ver. Cresceu 2 pontos, o país quebra. Quebra sim. Fica líquido, o câmbio desvaloriza, já está sendo precificado. E aí transmite para os preços, porque basta a economia aquecer, os preços vão sentir o retorno do dólar. Você não compra dólar, mas come pão. Pão é trigo, né? E trigo é dólar. A turma já está acostumada a ver eu explicando isso. Então, se a gente faz um diagnóstico correto, por isso que não podemos botar um estagiário mais na presidência da República. Quem que é o Ciro estagiário? No caso, para mim, o Luciano Huck. Isso é inacreditável. Eu tenho medo de ofendê-lo, porque eu tenho uma relação pessoal cordial com ele, com a Angélica, foi o casamento dele e tal. Não é nada disso, eu não sei como é que ele se propõe, sabe? Assim, eu paro numa esquina e vejo aqueles malabaristas, eu acho maravilhoso aquilo. Eu não tenho capacidade mental nem para saber como é que começa a treinar aquilo. Agora, daí eu vou, admirável como são esses artistas, eu vou pegar meu filho e entregar com apendicite para um malabarista cuidar, assim, não dá. Né? O Bolsonaro é um estagiário. Estagiário nunca administrou nada, nem na vida pública, nem na vida privada. Primeira experiência, presidência da República. O Fernando Henrique nunca administrou nada. Por que administrar alguma coisa? Para ter experiência. O Lula nunca administrou nada. Será que o Brasil não está vendo isso? Veja aqui, se a gente fosse continuar, nós ficaríamos aqui, porque a conversa é boa, é sempre bom dialogar, trocar ideias sobre o Brasil, sobre a história recente do Brasil, traçar perspectivas, discutir questões mais estruturais de fundo da história brasileira no campo econômico, no campo político, no campo social. Acho que foi um grande prazer poder ter esse bate-papo aqui com você, Ciro. O pessoal pedia muito, falava, Ciro. Falei, era uma questão mais de acertarmos aí a questão da agenda, da sua agenda, sua vinda a São Paulo. Então acho que foi muito bom essa troca de ideias, porque o nosso intuito aqui é justamente isso, né? É tentar elevar
esse debate tão baixo, tão rasteiro, muitas vezes no campo pessoal, que isso aí não leva a nada no momento que o país vive uma situação tão grave. O nosso século XXI é desesperador. Se nós lembrarmos que até o final dos anos 1970, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo ocidental. Então isso é terrível. Então a ideia é sempre trocar essa. Então agradeço muito você ter aceito. Eu agradeço, mais uma vez me desculpo consigo e com os sua imensa legião de admiradores, entre os quais eu modestamente me incluo. Eu terminei o ano exausto. Visitei, fiz 84 palestras, uma praticamente a cada 3 dias, estive com 60 mil pessoas individualmente em auditórios, porque eu também penso isso, né? O Brasil não precisava estar passando por isso. O nosso problema, antes de mais nada, é um problema de incompetência. A corrupção agrava, passionaliza, a preguiça agrava, passionaliza, as interdições ideológicas atrapalham muito, mas o nosso problema mais grave é a burrice e a incompetência. Valeu. A ignorância que está sendo feita, inclusive, base da premissa do Bolsonaro existir e do Lula petismo. Valeu, muito obrigado então. Até.